Quando Isaías encontrou uma menina abandonada na chuva, jamais imaginou o quão profundamente essa ação mudaria a sua vida. Entre dilemas de adoção e uma conexão inesperada, o destino preparava uma reviravolta surpreendente. Pois uma jovem mulher aparece, revelando segredos. Descubra a emocionante jornada de Isaías, onde um ato de bondade desencadeia vários eventos transformadores. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Às vezes, as pessoas podem sentir-se tão descontentes com suas famílias que desejam fugir e passar as festas com ursos na floresta, que parecem ser mais amigáveis do que seus próprios parentes. Isaías conhecia bem esse sentimento. Na juventude, ele formou uma família, e desde então, lamentava sua decisão, casando-se não por amor, mas por impulso. Ele escolheu a mulher mais bonita da cidade, que com o tempo decidiu se tornar a mais terrível, uma situação com a qual Isaías, mesmo com muita dificuldade, ainda conseguia lidar, mas o caráter de sua esposa era insuportavelmente difícil. Enquanto Isaías trabalhava na fábrica, sua esposa construía seus negócios, bastante bem-sucedidos, embora isso não a tornasse mais suportável. Não surpreendentemente, ela produziu descendentes igualmente intoleráveis. Isaías teve que se lembrar regularmente de que, apesar de tudo, seus filhos também eram o resultado de seus esforços. Os filhos, desde muito jovens, não respeitavam a autoridade do pai, diferentemente de quando a mãe falava, e todos instantaneamente obedeciam. Eventualmente, Isaías chegou à conclusão de que era melhor ver sua família o mínimo possível, talvez até esquecer que tinha uma. Ele começou a procurar por trabalhos temporários, que o aceitavam após muita petição devido à sua idade avançada e experiência fora de sua área de especialização. Mesmo assim ele conseguiu encontrar lugares que o satisfaziam. Um dia, um velho colega de serviço ligou, oferecendo a Isaías um emprego como guarda florestal, onde ele passaria alguns dias fora de casa, prometendo uma vida com mais tranquilidade e paz no meio das árvores. O que para Isaías significava a chance de ficar um pouco mais de tempo longe de sua esposa e filhos, também sem preocupações. Apesar da esposa de Isaías implorar para que ele não a deixasse sozinha por muito tempo com o negócio da família e os 2 filhos, ele insistia que a decisão já estava tomada e que os filhos já tinham 30 anos e poderiam se virar. Isaías se preparou para o novo trabalho com pouca bagagem, e refletiu sobre a leveza de suas posses e a liberdade que sentia ao se desfazer do que era desnecessário. Agora, como guarda florestal, ele tinha a oportunidade de passar mais tempo consigo mesmo, longe dos problemas familiares e com um novo propósito, mesmo com um salário modesto. Isaías ficou surpreso com o quão modernizada a profissão de guarda florestal se tornou, com arquivos digitais detalhando desde o fluxo de caçadores ilegais até invasões inesperadas de ursos. Ele acreditava que a vida no isolamento poderia ser agradável. Apesar de estar afastado do mundo, as instruções eram claras, mesmo para alguém que não se considerava muito sociável. Um amigo havia avisado que Isaías poderia retornar para casa durante os finais de semana, feriados e festa de final de ano, mas que ele preferia a companhia dos ursos do que enfrentar sua complicada família e havia decidido que voltaria apenas quando sentisse vontade. Isaías começou a apreciar a beleza única do inverno na floresta, questionando por que as pessoas preferem árvores de Natal artificiais em vez de admirar a beleza natural. Ele se sentiu profundamente conectado ao seu novo local de trabalho, encontrando paz e satisfação em suas responsabilidades simples, que incluíam observar a floresta e protegê-la de danos. O trabalho parecia simples e direto, requerendo pouco esforço físico, mas era profundamente gratificante para Isaías, que se entregou completamente ao novo ritmo de vida. A família de Isaías, no entanto, ficou desapontada com sua nova vida, reclamando que ele poderia visitá-los pelo menos uma vez por semana, mas ele não fazia. Eles não conseguiam entender o que poderia ocupar tanto tempo no meio da floresta durante o inverno. Isaías insistia que a posição de guarda florestal era altamente responsável e exigia muito dele, apesar do baixo salário. Suas conversas telefônicas com a esposa terminavam frequentemente com ele fingindo perder o sinal para evitar argumentos, uma tática facilitada pelo seu conhecimento das áreas com melhor e pior recepção de sinal de celular na floresta. Com o tempo, a comunicação entre Isaías e sua família se tornou cada vez mais rara, a ponto de seus filhos se acostumarem com sua ausência. Isaías não se lamentava, era difícil sentir falta de algo que nunca se teve verdadeiramente. Ele se referia a si mesmo como o velho, sem desejar nada além de tranquilidade e dias simples, sem tragédias ou complicações.
Isaías desejava apenas paz, mesmo que cada dia fosse monótono e vazio, convencido de que nada de ruim poderia acontecer. Essa era sua aspiração, até que um dia, o destino lhe apresentou um presente inesperado. No inverno, a quantidade de chuva que caiu em uma noite foi tão surpreendente que Isaías teve dificuldade em sair de sua pequena casa. Cercado por muitas poças de lama e lagoas, ele decidiu que teria de limpar o caminho. Com apenas uma pá à disposição, Isaías se vestiu apropriadamente e começou a trabalhar, tentando fazer o melhor em uma situação com poucas alternativas. Enquanto trabalhava, ele assobiava melodias agradáveis para tornar o trabalho mais leve e agradável, apesar da chuva forte. Durante o trabalho, Isaías ouviu um som abafado que parecia vir de um animal em apuros. Apesar de sua experiência em identificar tais sons, ele teve dificuldades para localizar sua origem devido ao eco característico do inverno na floresta, que fazia com que o som parecesse chegar de todas as direções. Inicialmente, ele hesitou em procurar a fonte do som, imaginando a dificuldade de se aventurar na chuva grossa e a possibilidade de se perder, algo que já havia experimentado quando começou seu trabalho na floresta. Apesar das hesitações iniciais e da preocupação com os perigos da floresta no inverno, a curiosidade e o senso de responsabilidade de Isaías o levaram a investigar o som. Ele recordou os conselhos de um amigo que o havia ajudado a se localizar na floresta anteriormente, ressaltando a importância de conhecer bem o ambiente para não se perder. Motivado por essas lembranças, Isaías decidiu seguir o som, apesar dos riscos, determinado a ajudar, seja qual fosse a fonte do ruído. A busca pela origem do som tornou-se uma tarefa desafiadora, com Isaías lutando contra a chuva forte tentando manter uma direção consistente. Ele experimentou momentos de dúvida, ponderando sobre a lei da sobrevivência do mais forte e questionando a sabedoria de sua missão. Apesar de várias vezes se desviar do caminho, sua determinação e habilidades como guarda florestal o impediram de se perder completamente. Finalmente, impulsionado tanto pela preocupação quanto pela curiosidade, Isaías seguiu em direção ao som, pronto para enfrentar o que quer que encontrasse, fosse um animal em perigo ou algo ainda mais temível. Isaías, enquanto atravessava a chuva na tempestade intensa, pensou ter ouvido um som de choro de bebê, mas inicialmente o desconsiderou, lembrando-se das ilusões auditivas comuns nos primeiros meses em sua nova profissão. No entanto, quando o som ressurgiu e rapidamente cessou, ele se convenceu de que era um choro humano, possivelmente de uma criança em apuros. Movido por um novo senso de urgência e repreendendo-se por sua hesitação inicial, Isaías apressou-se em direção ao som, temendo perder a direção e a chance de ajudar. À medida que Isaías desacelerou para recuperar o fôlego, um som próximo, claramente de uma criança chorando, o fez gelar de horror. O medo de encontrar a criança em uma condição terrível sob a chuva foi rapidamente superado pela certeza de que, se a criança ainda estava chorando, havia esperança de salvá-la. Com essa motivação, Isaías começou freneticamente a tentar achar em meio à chuva, tentando salvar a criança de um destino pior durante a noite. Isaías descobriu que o choro vinha de uma bebê envolto em uma velha bolsa esportiva, adicionalmente protegida por um saco plástico, cujas intenções podiam apenas ser especuladas. Apesar da situação precária e do equipamento insuficiente para proteger do frio, Isaías tomou a criança nos braços, envolvendo-a em um cobertor fino e prometendo cuidados e segurança. Ele não perdeu tempo analisando sobre o que fazer a seguir, sua prioridade era levar a criança para casa e aquecê-la. Chegando em casa, Isaías enfrentou a dificuldade de acender a lareira e encontrar algo quente para a criança vestir. Em meio a lágrimas de angústia e alívio, ele lamentou não ter chegado mais cedo e confrontou toda a raiva e desilusão que sentia em relação ao mundo. As lágrimas de um homem simples, expressando uma emoção crua e profunda, ressaltando a intensidade do momento e o impacto profundo que o resgate teve sobre ele. Isaías chorou, não apenas pela situação da criança, mas também por um sentimento avassalador de injustiça e frustração com as maldades do mundo. Após resgatar a criança da chuva, Isaías percebeu que ela estava bem, se aquecendo e se tornando mais comunicativa, uma situação que poderia não ter ocorrido se ele tivesse demorado em agir. Quando a criança começou a chorar de fome, Isaías, repreendendo-se por sua inicial falta de preparo, lembrou de suas habilidades como pai. Ele tinha sido um pai muito melhor do que imaginava, tendo ajudado a esposa em tudo o que podia com seus próprios filhos, inclusive nas tarefas domésticas que muitos poderiam considerar não serem de responsabilidade masculina. Isaías refletiu sobre as noções de gênero e responsabilidades parentais, lamentando que a sociedade frequentemente obrigue homens a esconder seu orgulho pelas habilidades de cuidado, considerando-as inadequadas.
Ele ponderou que, se as normas fossem diferentes, os homens poderiam orgulhar-se de suas capacidades de cuidar dos filhos, enquanto as mulheres focariam em ganhar o sustento. No entanto, Isaías não se deteve muito nessas reflexões filosóficas. Concentrando-se em cuidar da criança, ao aquecer a água para banhá-la, ele descobriu que era uma menina e assim, cada vez mais, foi falando com ela de maneira carinhosa. Enfrentando a falta de alimentos adequados para a criança em sua casa, Isaías decidiu, relutantemente, alimentá-la com leite de vaca, a única opção disponível, apesar de saber que não era o ideal. Ele ficou aliviado ao encontrar uma mamadeira deixada com a menina, indicando que quem a abandonou esperava que ela fosse encontrada. Isaías aqueceu o leite, testou sua temperatura e alimentou a menina, que aceitou rapidamente o alimento, uma pequena vitória que o fez sentir-se útil e necessário. Enquanto a menina comia e as fraldas secavam, Isaías teve um momento para respirar e refletir sobre a situação extraordinária de encontrar uma criança abandonada na floresta. Ele pensou nas opções para cuidar dela, e na possibilidade de levá-la a um orfanato, uma ideia que rapidamente descartou devido ao frio rigoroso do inverno. Isaías mais uma vez condenou a falta de humanidade de abandonar uma criança nessas condições, mesmo compreendendo que algumas pessoas podem se encontrar em circunstâncias desesperadoras. Após salvar a menina da chuva, Isaías lutou com seus pensamentos sobre o ato de abandoná-la, considerando uma ação egoísta e desumana. Ele percebeu que precisava agir, considerando duas opções: levar a criança à delegacia ou ao hospital. Preferindo a segunda opção por acreditar que os médicos poderiam cuidar melhor dela, Isaías preparou-se para a jornada, desenterrando sua capa de chuva, e indo em direção ao seu velho carrinho, mesmo preocupado com a possibilidade de o veículo não funcionar devido a tanto tempo parado. Enquanto escapava da chuva no carro, Isaías repreendeu-se por preocupar-se com trivialidades, como o uso de uma cadeirinha de carro, em vez de focar em manter a criança aquecida e segura. Ele decidiu envolver a cesta da menina em sua jaqueta para protegê-la do frio, ainda incerto sobre como a temperatura afetaria uma criança tão pequena. Com cuidado, ele a posicionou de forma segura entre os assentos do carro, garantindo que ela não se movesse durante a viagem. Ao dirigir para o hospital, Isaías conversou continuamente com a menina, oferecendo conforto com sua voz. Ele refletiu sobre a crueldade de abandonar uma criança tão preciosa e tomou todas as precauções para mantê-la segura no caminho. A viagem foi tranquila, sem outros veículos na estrada devido à recente tempestade, permitindo-lhes chegar à cidade sem incidentes. Isaías se mostrou carinhoso e atencioso durante todo o trajeto, tentando alimentar a menina com o pouco que tinha e mantendo-a calma com sua presença e conversa. A experiência reforçou sua conexão com a criança, demonstrando seu instinto paternal e preocupação genuína pelo seu bem-estar daquele bebê. Ao chegarem ao hospital, ele estava pronto para garantir que a menina recebesse o cuidado necessário, provando ser um salvador improvável em uma situação desesperadora. Na chegada à cidade, Isaías sentiu alívio ao dirigir em estradas mais claras, mas ainda estava ansioso com a responsabilidade de cuidar de uma criança tão vulnerável. Lembrando-se de onde seus próprios filhos haviam sido tratados anos atrás, ele seguiu para o hospital infantil local, motivando a menina a se manter forte. Ao se aproximar do hospital, a preocupação com a dificuldade de encontrar estacionamento durante o período de festa de final de ano, refletiu a ansiedade de Isaías sobre a saúde das crianças naquela época do ano. Após estacionar, ele levou a menina ao hospital, encarando a luta para entrar no prédio como mais um obstáculo em sua missão. Ao chegar à recepção, Isaías explicou à atendente, que inicialmente não entendeu a situação, que havia encontrado a criança na floresta enquanto trabalhava como guarda. A reação da jovem atendente ao inesperado encontro e a confirmação de Isaías de que a criança não era sua, demonstraram o quão extraordinária era a situação. A confusão inicial deu lugar à ação quando ela chamou o diretor médico para lidar com o caso, refletindo a seriedade com que o hospital tratou a chegada inesperada da menina. O médico-diretor era um homem gentil e atencioso, rapidamente desceu para se encontrar com Isaías e a criança. Ele ouviu atentamente a história de Isaías, fazendo perguntas quando necessário, e examinou a menina com cuidado e carinho. O médico assegurou a Isaías que a menina receberia cuidados adequados enquanto estivesse no hospital e que a polícia seria chamada para registrar o caso. A reação do médico e sua disposição para ajudar refletiram a compaixão e profissionalismo do pessoal do hospital diante de uma situação tão incomum. O diretor médico explicou que a criança ficaria temporariamente no hospital enquanto a polícia investigava o caso. Ele sugeriu que Isaías permanecesse para falar com a polícia, dado seu papel crucial no resgate da menina.
Durante a conversa, surgiu a possibilidade de a menina não ser um caso de abandono, mas vítima de um ato de vingança, uma ideia que chocou Isaías. A menina foi acomodada em um berçário de emergência até que pudesse se fortalecer, demonstrando o comprometimento do hospital em cuidar de sua saúde e bem-estar enquanto as autoridades procuravam resolver sua situação. Após o resgate da menina e durante o período em que ela estava no hospital, Isaías desenvolveu um laço profundo com a criança, principalmente durante suas visitas regulares ao hospital, considerando até a possibilidade de adotá-la. Embora inicialmente hesitasse, temendo as implicações de cuidar de mais uma criança na sua idade, a conexão que ele sentia com a menina parecia desafiar sua lógica. O doutor Paulo Benevides, percebendo a dedicação de Isaías, permitiu-lhe visitar a criança sempre que quisesse, apesar das regras, reconhecendo-o como uma figura paterna na vida da menina. Isaías, dividido entre o amor que sentia pela criança e a responsabilidade que a adoção exigiria, encontrou-se em um dilema emocional até o dia em que uma jovem mulher apareceu no hospital, apresentando-se como Alexandra, revelando ser a mãe da menina, e expressando sua gratidão a Isaías por salvar não apenas a vida de sua filha, mas a dela também. A jovem mãe, Alexandra, explicou a Isaías como havia sido forçada a fugir de um casamento abusivo, o que levou seu marido a sequestrá-las como forma de vingança. Ela passou dias em cativeiro até que a polícia a resgatou. Seu maior medo era perder sua filha, Larissa, pois não sabia o que o marido havia feito com a bebê. Quando a polícia a resgatou, a primeira pergunta que ela fez foi sobre sua filha, e ao falar as características, os policiais perceberam se tratar da bebê que Isaías havia encontrado. Em meio ao desespero de Alexandra em sua busca incansável pela filha, o reencontro no hospital se tornou um momento emocionante, marcando o início de uma nova fase em suas vidas. Isaías, emocionado com a situação e o desfecho feliz, tornou-se uma figura constante na vida de Alexandra e Larissa, eventualmente sendo nomeado padrinho oficial da criança. Essa experiência transformadora não apenas trouxe um novo sentido à vida de Isaías, mas também iluminou a vida de Alexandra e Larissa, criando uma família forte, unida pelo afeto e gratidão mútuos. O que você acha desse tipo de pai, que coloca em risco a vida da sua própria filha? Você acha que essa criança amoleceu o coração de Isaías? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.